Graças a Deus, eu iniciei essa missão. Palavras do responsável da Igreja São José dos Campos, ministro Teodoro Gomes de Souza Júnior. Boa noite a todos. Todos estão passando bem. Graças a Deus, ao Messias Mersama. Boa noite a todos os missionários, membros, ministros, professores de Quebana, de toda a Igreja de São José dos Campos, que estão nos assistindo hoje. Hoje estamos aqui da discussão Taubaté. Muito obrigado. O dia inteiro aqui hoje em dedicação, em despertar pessoas para a outorga, para o servir a Deus. Muito bom. Muito obrigado pelo empenho de todos, pela dedicação especial de todos os senhores, também que estão aqui presentes, tá bom? Bem, hoje, como estamos já dia 30 de setembro, esse mês passou rápido, não foi? Olha só, hein? Hoje eu vi assim no Facebook, olha assim, setembro. Como é que o pessoal falou? Se o resto do ano passar que nem setembro passou, daqui a 4 horas é final do ano. Setembro foi um mês corrido, né? Mas graças a Deus, encerrando com ele aí, e entramos assim, na reta final de preparação para o culto às almas dos antepassados. Então, culto dos antepassados, para nós messiânicos, é uma data muito importante. Anualmente, comemoramos um culto especial no dia 2 de novembro. Então, esse ano também não será diferente. E no solo sagrado teremos ainda a permissão de fazer o culto no dia 1º ou no dia 2. Toda a Igreja de São José dos Campos ficou definido que vai peregrinar ao solo sagrado no dia 2 de novembro. Mas se alguém quiser ir também no dia 1º, também é permitido assim poder visitar. Mas antes de falar do culto do dia 2 de novembro, comunicando que esse mês, o culto do solo sagrado, que vai ser no próximo domingo, dia 5 de outubro, não é isso? Esse culto, esse mês em especial, o solo sagrado, por estar passando por uma situação de reforma, ele vai estar sendo transmitido ao vivo, vai ser online apenas. Então, não vai ter esse mês de peregrinação ao solo sagrado. Assim, definido nas unidades maiores, aqui na difusão Taubaté, na Igreja de São José dos Campos, como é o culto do mês das crianças, então vai ser feita uma atividade especial para as crianças nessas unidades. Em algumas unidades mais longe também será feito do mesmo jeito. Então, os missionários e membros estão convidados a poderem participar nas igrejas, em algumas unidades mais distantes, pois teremos assim atividade para as crianças. Então, gente, mas vamos lá. Falando aqui, começando a falar sobre antepassados. Quando eu ingressei na fé messiânica, era muito comum isso, há 32 anos atrás, 31 anos atrás, 32 anos atrás, quase. Era muito comum, falava-se muito nessa questão de antepassados. Eu lembro até que um irmão meu, ele falou que ele se afastou por isso, porque tudo era antepassado. Qualquer coisa que acontecia, eu falava, tá vendo, é antepassado.
Aí a pessoa tropeçava, tá vendo antepassado. Aí eu lembro que meu irmão falou assim, caramba, parece que a gente vai vivo, tudo é antepassado. Né? E, estudando, né, quase 31 anos depois, não é que é verdade mesmo, tudo é antepassado? Outro dia eu brinquei com ele, olha, realmente é um pouco assim. Mas como é que é, né, a ideia? Como é que os senhores entendem sobre isso? Primeiro ponto também que vale a pena ser esclarecido, né? Há poucos dias nós tivemos a aula com o nosso responsável regional, o reverendo Sandro. Vocês assistiram a aula? Gostaram? Fala alto aí para ele ouvir. Gostaram? E gostaram, gostamos muito. E ele foi falando, pouco a pouco, falou para a gente bastante sobre a importância dos Soreissais. O Soreissais, que é um assentamento, né, do Espírito, que eu vou tentar falar aqui também novamente, né? Mas o quanto que é importante nós lembrarmos desses nossos antepassados, né? Então, na aula que ele foi, né, esclarecendo para a gente essa nossa relação com os nossos antepassados e como eles também nos influenciam. Então, quando falamos de antepassados, é importante entender que na fé messiânica, né, aí eu ouvia muito isso, a sua igreja é aquela que faz oração pedindo coisa para os mortos. Aí eu falava assim, não sei se é isso não, mas lá fala de antepassados, né? Então, a fé messiânica ela não faz oração pedindo nada para antepassados. Ao contrário, ela faz oração agradecendo, lembrando, em memória aos nossos antepassados. Isso é muito importante de esclarecermos, porque antepassado a gente não pede. Antepassado nós agradecemos e oramos, intercedendo para que eles evoluam no plano espiritual. Então, é muito importante, né, entendermos isso. Mas, ministro, por que não pode ser feito o pedido por antepassados? Porque a gente não sabe em que condição que ele está. Imagina só, né, aqui quem não é pai ou mãe, né, já passou pela condição de filho. Então, imagina só, quando você pedia algo para o seu pai e sua mãe, que este não tinha condição de dar. Imagina a dor, a angústia, o sofrimento do puxa, né? Quando alguém pede um brinquedo e o pai não consegue dar. Não fica algo, não dói? Não é triste? Então, muitos dos nossos antepassados podem ser que se encontram em situações desse jeito. Por isso que antepassado a gente não pede. A gente ora, a gente agradece pela existência deles. Muito obrigado, meu pai, que está no mundo espiritual. Muito obrigado, meu avô, minha avó. Muito obrigado. Esse é o sentido da prece messiânica. É a gratidão. Então, por isso que nós oramos para que eles sejam salvos, purificados no plano espiritual. Então, é importante entenderem isso para também, né, quem quer membros novos, temos bastante membros novos que estiverem assistindo para entender isso. Ai, mas que coisa é essa? Vamos orar para quem já morreu? Sim, orar e agradecer. Então, né, mas tudo parte dessa ideia de qual a nossa relação com os nossos antepassados. E eu escolhi alguns ensinamentos que ao longo, né, da nossa conversa de hoje, eu vou lendo para os senhores. O primeiro deles chama a causa das doenças e o pecado. O pecado e as impurezas. Está no Alicerce do Paraíso, volume 13. Um trecho bem pequeno que fala assim: qual a nossa relação com os nossos antepassados? Nós, que estamos vivos, não somos seres surgidos do nada, sem relação com coisa alguma. Na verdade, somos a síntese de centenas, talvez de milhares de antepassados, e existimos como seres vivos que respiram na extremidade de uma sequência infinita de vida. Numa visão mais ampla, somos, portanto, uma existência individualizada no tempo, como um elo da corrente que une os antepassados aos descendentes. Em sentido restrito, somos uma peça destinada a afirmar a ligação entre nossos pais e nossos filhos. O que significa isso? Nós recebemos constantemente influência dos nossos antepassados. Mas nós, para com os nossos filhos,
né? Nossos antepassados, todos aqueles que partiram para o plano espiritual antes de nós, ou que nasceram antes de nós. Então, partir para o plano espiritual, ele, depois de 50 dias, se torna antepassado. E, né, eu estou aqui, seguindo o que o meu irmão está falando. Aí, como se eu fosse um trem, né? Tem o vagão para trás, que são dos antepassados, e tem o vagão para frente, que são dos descendentes. E eu sou aqui a peça que vai ligar esses dois vagões, do passado com o futuro. Eu recebo influências e eu também influencio. Então, é isso que o meu sistema está explicando, né, que nós estamos constantemente recebendo esse tipo de influência. E também influenciando, mesmo esses nossos antepassados que estão no plano espiritual. Vocês acreditam na vida após a morte? Sim ou não? Ministro, eu estou esperando ir lá para ver se eu acredito ou não, para dar um voto mais assertivo, é isso? Não querem, né? Agora não, né? A gente sabe que vai, mas não precisa apressar, assim, né? Não precisa ser uma passagem aqui nesse tempo, rápido desse jeito, né? Mas existe. E esse plano espiritual não só existe, como o Mestão ensina no outro ensinamento, chamado elos espirituais. Olha que interessante ele fala, né? O ser humano está ligado por elos espirituais, não só aos parentes e amigos vivos, mas também aos que se encontram no mundo espiritual. Olha só, hoje, quando a gente se encontrou aqui, tem pessoas aqui que eu estou vendo pela primeira vez, que eu não tinha encontrado ainda. Mas a partir de hoje, nós já criamos algo chamado elo espiritual. É algo bem fininho que o Messão fala. Mas que essa corrente de luz que gera. E aí o Messão explica que os elos que são consanguíneos, ou seja, da mesma família, eles não se rompem e ultrapassam a barreira do tempo e do espaço. Tempo e espaço. Ou seja, onde ele está, eu não sei. Mas eu continuo tendo ligação com ele. E faz quanto tempo? Também não sei. Mas eu continuo tendo ligação com estes antepassados. E que essa relação deste elo espiritual, ela torna-se mais fino ou torna-se mais grosso, mediante a relação que eu tenho. Por isso que ele fala, né, que entre, né, casal, ele torna-se um elo muito forte. Não é isso? Principalmente quando estão namorando, aquela paixão, aquele amor que a pessoa pensou, o outro já liga, nossa, estou lembrando de você agora. Lembram disso? Ah, se não lembra mais, faz tempo que vocês não namoram, é isso? Olha lá, hein? Então, essa ligação espiritual já existe há muito tempo. Ai, pensei, você mentira. Ai, foi sim. É verdade. E é o elo espiritual que comunica. E aí não tem aquela outra que a mãe fala assim, ai, filho, eu senti alguma coisa. Minha mãe vivia sentindo. Todo dia eu falava, tá bom. Era eu tentar me arrumar para eu ir para uma balada e minha mãe já começava. Filho, eu tô sentindo algo. Eu falava, ai, meu Deus do céu. E às vezes que eu tentei sair, minha mãe sentindo algo deu errado. Né? Já meu irmão era o contrário. Meu irmão começava a se arrumar, minha mãe falava, filho, eu estou sentindo algo. Aí meu irmão falava, deita, mãe, deita. Deita que passa. Deita que passa. Esse esperto era ele. Já eu não. Minha mãe falava qualquer coisa. Eu, hein? Rapaz, uma mãe contrariada é pior do que uma macumba. Não precisa de trabalho nenhum. É uma mãe contrariada. Tu vai ver. Minha mãe falava isso, rapaz. Chovia, caiu uma bola de São Luís Maranhão. Eu já vi nevar, que ela falou assim, não vai sair. Eu falei, só se nevar, mas levou. Então, esse elo espiritual ele se comunica a partir daí. Desde, né, de situações como essa. E Mestrão explica que ele ultrapassa a barreira do tempo e do espaço. Então, olha só. Nós temos, né, quem já tem seus avós no plano espiritual,
bisavós, tataravós, mesmo que nós não, tenhamos conhecido eles, nós recebemos influência destes. E não só destes, como de outros, que ou ajudamos ou atrapalhamos. E essa influência, esse elo é que faz nós recebermos esse tipo de situação. Estão entendendo? Então, a Meixama fala que esse é o agente comunicador. É esse elo espiritual. E que não se... Por isso, Meixama também, no outro ensinamento, ele explica que é como se fôssemos uma árvore. O tronco da árvore representa os pais. O galho somos nós. O fruto são os nossos filhos. E a raiz, que é a parte invisível, são os nossos antepassados. Então, é do mesmo jeito. Uma árvore, quando ela começa a morrer, quando ela começa a adoecer, o agrônomo vai lá e faz o estudo da terra, da raiz, e vê o que está acontecendo. Então, ele fala que era para nós também vermos do mesmo jeito. Se materialmente, fisicamente, a nossa vida não está indo bem, seja ela no relacionamento, na saúde ou nas finanças, é porque espiritualmente eu também devo estar passando por alguma situação. Os meus antepassados podem estar em alguma situação, tal qual uma árvore, quando sua raiz não está conseguindo desenvolver. Tudo bem até aqui? Então, essa é a relação que ele explica. E rompe a barreira do tempo e do espaço. Quando falo sobre isso, eu lembro de uma experiência que, quando eu morava, ainda criança no Nordeste, eu vi do reverendo Francisco, muito interessante, de uma jovem que buscava muito, perguntava muito para ele, reverendo, que era muito dedicada, muito empenhada, advogada, bem-sucedida, bonita, mas não conseguia um relacionamento duradouro. Não conseguia se casar. Se tiver alguém assim, com alguma afinidade com essa história, põe aí depois no grupo. E aí, ela sempre perguntava para ele, reverendo, por que eu não consigo ser feliz? E ele falava, eu não sei o porquê, mas sei o que você pode fazer. Faça seu empenho máximo. Salve pessoas e faça seu donativo de gratidão. E ela era como uma secretária dele, sempre dedicando, sempre se empenhando, e ela vinha e perguntava sempre isso. Reverendo, eu não entendo porque eu não consigo acertar meus relacionamentos. Eu sou muito infeliz com eles. Por que será que eu sou assim? E a resposta era a mesma. Eu não sei o porquê, mas eu sei o que você pode fazer. Faça seu empenho máximo e salve pessoas. E dentro disso, ela explicava nessa experiência que ela passou por situações tão drásticas nos seus relacionamentos que até o ponto de estupro ela passou. Situações mesmo bem tristes. E aí, ela vinha se empenhando, se desafiando na fé. Certo dia, dentro da igreja Bahia, uma grande reunião de Jorei, um Dai Joreikai, e ali muita gente, muita luz, muito forte. De repente, a jovem está chegando, e ela vinha de uma preparação de culto de antepassados, fazendo seu desafio, fazendo seu empenho. De repente, quando ela entra, uma pessoa tem uma incorporação, uma manifestação espiritual. Alguém, por sua afinidade, teve essa situação. E aí pediram para chamar a jovem que estava entrando. Aí levaram para a sala do ministro. Quando começou, o ministro começou a falar, e aí logo aquele espírito que se manifestou na pessoa falou, eu queria falar com aquela pessoa. E aí chamaram ela. E aí, quando ela entrou, começou a falar da seguinte forma. Agora eu entendi. Agora eu entendi. E
o ministro sem saber de nada, falou, agora eu entendi porque eu te fiz sofrer tanto. Você sabe quem está aqui? Aí a moça, não. Quando você nasceu, nem vontade de amamentar eu tinha. Aí ela falou, mãe? Ela falou, sou eu. Só agora eu consegui entender o porquê de tanta mágoa, o porquê de tanto ressentimento por você. Aí o ministro vira e fala assim, então a senhora fez ela sofrer. Todos os homens ruins, fui eu que aproximei de você. Aí o ministro fala assim, puxa, mas a senhora que é mãe fez tudo isso, então a senhora tem que pedir perdão para sua filha. Aí ela falou, eu pedi perdão? Quem tem que me pedir perdão é ela. Pois há 600 anos atrás, eu tinha uma família linda, meu marido, 2 filhos, e ela era uma mulher da rua. E ela tombou meu marido de mim. Por desgosto, eu matei meus 2 filhos e me matei. E eu entrei no inferno. E lá eu fiz um pacto com Sassá. Que toda vez que ela nascesse, eu queria nascer junto dela. Para fazê-la sofrer. E nessa vida fiamos como mãe e filho. E agora, graças a essa oração, graças ao seu servir a Deus, eu finalmente consigo sair de todo esse sofrimento dessa mágoa. Muito obrigado, minha filha. Então, olha que interessante esse elo espiritual que não rompe a barreira do tempo e nem do espaço. Mas a mágoa, o ressentimento, é principalmente aquilo que fica. Por isso, o Estão, nos seus ensinamentos, ele fala, já falei de outras vezes, não odeie, mas também falo, não sejam odiados. Então, é isso que a gente precisa entender. Nós não sabemos, às vezes passamos por algumas purificações e a gente fica assim, poxa, eu não faço nada para ninguém. Agora. Nessa vida, talvez. E quando não faz nada, não faz nem o bem, porque o mal já fez. E aí a gente está passando por essas situações. Então é isso que a gente precisa também entender. Que nós trazemos situações como essas. Não só nessa vida, mas também de vidas passadas. Aí o Estão fala o seguinte, os antepassados desejam a felicidade de seus descendentes e a prosperidade de sua linhagem familiar. Por conseguinte, não negligenciam sua guarda um instante sequer, para que não cometam erros e pecados, ou para que não trilhem o caminho do mal. Se um descendente, seduzido pelo mal, pelo demônio, pratica más ações, seus antepassados provocam, por exemplo, acidentes, doenças, etc. Não só como advertência, mas também para a purificação dos pecados cometidos. Então, nossos antepassados são ruins, gente? Não. É tal qual sua mãe, seu pai, que te advertia quando você fazia algo bom, né? Perdão, quando você fazia algo ruim. Então, o que o Mestre Sama está nos ensinando é que esses nossos antepassados, eles mesmos, ficam de olho para ver qual será a nossa conduta. Como que nós, né, nos comportamos aqui. Por quê? Assim como no plano material, pai e mãe, o que fala para a gente? Meu filho, ouve, eu já passei por isso. Eu sei, não é assim? Eu sei o que você está fazendo, o que você quer fazer. Não vai pelo mesmo caminho. Então, é isso, né, que Meixo Sama explica, que, então, muitas vezes a gente fica orando, né, que temos que orar, porque é Deus que vai salvar tudo. Meixo Sama veio com a missão de nos salvar. Mas está bem aqui, nossos antepassados que estão dizendo assim, não vou permitir. Enquanto você se comportar desse jeito, não vai dar. Aí eu acompanhei, eu lembro de né, um missionário que eu acompanhava, e ele tinha uma situação que ilustra muito bem isso. Quando antepassados realmente não querem. Esse missionário,
né, ele vinha de uma família, né, com bastante posse, né, ali na cidade de Campinas, mas ele, assim, passava muitos sofrimentos financeiros. Uma pessoa, um advogado, bem formado, inspetor de segurança, né, dos condomínios de toda a região, uma pessoa que realmente, assim, tinha potencial, capacidade, né, para viver uma vida muito melhor. E aí, na época que ele entrou na fé, ingressou na fé, foi de uma forma muito engraçada, contando, parece piada, mas não é mentira, né? É verdade. Ele estava passando em frente, né? Ele estava vindo com uma namorada. Contei essa história na igreja em São José dos Campos. Ele vinha com a namorada dele discutindo na rua. Chegou um determinado momento, a mulher encheu, né, a paciência dela e deu um tapa na cara dele. Quando ele falou que ele rodou, ele caiu dentro do Jorecentro. Ele caiu dentro da igreja. Parece brincadeira, mas é a pura verdade. Aí quem foi separar foi o ministro Rodrigo Leocádio, que viu a mulher batendo nele. O ministro foi separar e ele entrou como primeira vez. Entrou como primeira vez na igreja. Nesse dia, o ministro apresentou para ele e a partir dali ele ficou na igreja desse ano. Né? Esse realmente o mundo espiritual trouxe, né? A porrada, literalmente. Aquela história de não vem por bem, vem por mal, ele veio por mal. Né? E aí ele, quando a gente começou a acompanhar ele, era muito interessante. Em um determinado momento, né, ele começou a praticar a fé. E aí, na época, ele veio com essa história e falou assim: puxa, ministro, minha vida financeira não vai para frente. Eu falei: caramba, mas por quê? Paulo, por quê, Paulo? Ele falou assim: não sei. Então eu falei: então tá bom. Aí eu contei algumas experiências para ele, contei algumas histórias e ensinei ele a prática do donativo de gratidão. Eu falei: vamos praticar. Começa a fazer. Ele: puxa, ministro, já sei, eu vou fazer. Aí eu contei a história para ele, né, que minha irmã tinha, né, recebido um grande milagre, uma grande graça financeira. Quando terminei de contar a história para ele, ele falou: já sei. Minha instituição agora é meu sócio. Eu falei: mas que história é essa? Ele: não, minha instituição é meu sócio. Tudo que acontecer agora, parte do que eu fizer do meu sócio. Eu falei: loucura, mas vamos lá. Aí ele começou a vir, quando ele começou a fazer, ele começou a fechar muitos contratos financeiros. E cada contrato era uma coisa maravilhosa para ele. Ele falou: não, mas é meu sócio. Ele vinha lá e fazia, puxa, primeiro contrato, veio lá e fez donativo especial. Segundo contrato, do mesmo jeito. No terceiro contrato, ele já estava assim: ministro, temos que rever essa cláusula. Falei: mas que cláusula? Não, esse negócio aí com o meu sócio. Esse negócio aí com o meu sócio. Ah, ministro, não dá para eu fazer 50% de tudo que eu tenho daqui para frente. Não. Falei: cara, mas quem inventou isso foi você. Né? Não fui eu. Ele: não, ministro, agora então vai ser o seguinte: eu vou rever a sociedade, vai ser 70 para mim e 30 para o sócio de tudo que eu fizer. Eu falei: tudo bem. Aí o negócio fechou. Aí ele veio para mim e falou assim: ministro, não me tomar nenhum trabalho. Eu falei: cara, mas se não fala de 10% por mim, 10% já estaria maravilhoso. Mas essa é a sua mácula. Isso é sua dívida. Então, ele: não, ministro, vamos lá. Aí eu comecei a aprofundar na vida deles. É esse ponto que eu quero que vocês entendam. A família dele, dentro de uma cidade no interior, era dona de vários terrenos. E os irmãos vieram da Itália e adquiriram bastante coisa. E foram envelhecendo, vieram os filhos, os netos, e a família entrou numa mágoa profunda devido à partilha de todos esses bens. Eu lembro de uma pessoa que foi à igreja, na época acompanhando, tornou-se membro, era prima de sangue dele. No dia que ela viu que ele frequentava o mesmo lugar, ela falou: ministro, me perdoa, mas nunca mais vivemos. A esse nível de ojeriza da família. Ali, dentro do ensinamento que eu li há pouco, os antepassados, eles ficam de olho nos principais erros que já foi feito na linhagem deles.
O dinheiro naquela família trouxe o quê, gente? Discórdia. O dinheiro naquela família trouxe desunião. Não é que o dinheiro é ruim, não. O dinheiro é maravilhoso. Mas para aquela família trazia aquele tipo de situação. Aí, quando eu estudei, aprofundei com ele, fiz esse exame espiritual com ele, eu falei, meu amigo, para você é melhor 50% de algo do que 100% de nada. E se você não aprender daqui para frente utilizar o dinheiro para construir, talvez você não vai ter mesmo permissão de utilizar o dinheiro. Estão entendendo? Então, às vezes, nós temos em nossas famílias esse tipo de relação que vem lá de trás e a gente não sabe qual é. Então, às vezes, a escassez de hoje é porque no passado já foi tendo uma abundância. Mas essa abundância não trouxe felicidade. Então, isso também nós precisamos entender. E é por isso que meu Senhor fala que a oração sincera comunica-se com Deus. Essa sinceridade, quem é o primeiro a saber são os antepassados. E o que é essa oração sincera? É você conquistar a confiança dele. Não tem gente, só para vocês entenderem, para ficar melhor, mais esclarecido ainda. Não tem gente quando está passando por algum sofrimento, está passando por alguma coisa. Vamos começar primeiro. Não tem gente que é assim, parece que aquelas pessoas, nossa, a pessoa parece que ela vive uma novela todo dia, um galã de novela. Ela andando, ela vem, que ela, né? É uma pessoa de nariz empinado, ela anda para cima, é convencida. Quando está sofrendo, como é que ela faz? Parece um caramelo, não parece? Orelhas murchas, que foi, fulano? Nossa, fica humilde. Fica bom até de ver, não fica? Não tem gente que é assim? Ou vocês nunca viram? Novela. Nunca viram uma novela com pessoas assim? Avenida Brasil, lembra? Carminha. Tem gente que é assim. Quando está sofrendo, fica pior. Mas passa o sofrimento, o que acontece? Volta tudo de novo. Não é isso? É o famoso, quando é membro, eu falo que é membro carne de terceira. E nem de segunda. Só vai na pressão. Só na porrada. Aquele bife que a gente ficava batendo. Então, esses nossos antepassados sabem que somos assim. Enquanto a gente não muda a postura, é como se fosse um filho que você quer dar um carro para ele. Só que ele vive fazendo coisas erradas. Então você fala, olha, quando você amadurecer, esse é seu carro. Enquanto você não amadurecer, eu não te dou. Estão entendendo, gente? Então, o que eu quero dizer com isso? Ministro, então eu só tenho dívida no mundo espiritual? Não. Temos muitos méritos. Mas enquanto não atingirmos essa maioridade espiritual, a gente também não vai poder usufruir. Estão entendendo isso? Sim ou não? Então, o que é essa maioridade espiritual, ministro? Dentro do que Meixo ensina, é aprender que nascemos nesta vida para construir paraíso terrestre. Enquanto eu não doar meu tempo, meu talento, meu amor, meu dinheiro em prol do próximo, eu não tenho permissão de usufruir. Puxa, ministro, mas tem gente que não faz nada. Ele veio com essa permissão ainda. Mas tem gente, nós viemos com uma tornozeleira eletrônica espiritual. Estão entendendo isso? Você saiu um pouquinho da linha, já... Você começa a purificar. Então, ministrar, chorei. Receber, chorei. Conduzir pessoas à fé. Amar o próximo. Não é nem que você é bonzinho, não. Você precisa fazer. Pois se você não fizer, você não tem a permissão de ser feliz. Estão entendendo isso? Isso é que a gente precisa. E quando você começa a praticar isso, você destrava o plano espiritual. Destrava. Relacionamento que não vinha, aparece. Saúde que estava ruim, volta ao normal. Dinheiro que não aparecia, vem.
Então, tudo começa a acontecer, a paz, a saúde, a prosperidade. Por quê? Porque você começou a adquirir esta permissão. Então, a lição ensina que, assim como os nossos antepassados, eles, né, criam a condição de, né, gerar esse tipo de advertência, ele também cria a condição de gerar o milagre. Mas que depende muito da nossa conduta aqui em vida. E é isso que nós precisamos entender. Tudo bem? Então, entendendo isso, tudo muda, tudo transforma. Olha só o que o mestre fala, por que é importante de nós cultuarmos os antepassados? Ele fala o seguinte, no ensinamento chamado a reencarnação. Quando familiares, parentes e descendentes do falecido lhe prestam homenagens póstumas, os cultos, e oferecem cultos de sufrágio, realizando-os com todo amor e sinceridade, ou quando se empenham em somar virtudes, praticando o bem, ajudando o semelhante com amor e compaixão, ou ainda, quando trabalham em benefício da sociedade, tais práticas contribuem para a aceleração do processo de purificação daqueles espíritos. Estão entendendo? Então, meus antepassados partiram para o mundo espiritual. Todo mundo que partiu para o mundo espiritual virou santinho? Não virou. Sabemos que fizeram coisas, que têm dívidas, que deixaram situações, que criaram mágoas, que criaram ressentimentos. Todo mundo construía para isso? Não construía. Muitos partiram para o plano espiritual e ajudaram a destruir o mundo. Entenderam isso? Então, como partiu nessa condição, chegando no plano espiritual, vai pagar por isso. E aí, onde que nós entramos? É nesse ponto que ele está explicando. Nossa dedicação acelera o processo, acelera essa situação. Porque se ele estiver sofrendo lá, quem que vai sofrer aqui? Quem? Nós. Se os nossos antepassados estiverem em sofrimento, nós também. Nós também vamos passar por isso. E esse ponto eu lembro de uma outra, né, experiência muito interessante. Eu, quando na época que assumi, né, cheguei do Japão em 2004, fiz o seminário, cheguei do Japão, e aí depois de um tempo eu ganhei a permissão, né, de como seminarista assumir a primeira unidade. E nessa primeira unidade que eu assumi, era uma unidade pequena, em Campinas ainda, e aí eu lembro, né, que naquele ano eu falei assim, puxa, esse ano eu vou me empenhar, eu vou ensinar todos os membros, né, eram poucos membros, mais ou menos 89 membros, eu tenho esse número na cabeça, na época ativos, bem participantes, mas era um número pequeno. Falei, puxa, eu vou ensinar todos eles a fazerem o melhor culto de antepassados de suas vidas. Mas eu sentia constantemente uma dor de cabeça, tipo uma enxaqueca, que apareceu repetindo. E eu já vinha sentindo há algum tempo. Vinha sentindo, e na época entrou, né, que a gente chamava de prática do sono, lembra? Essa ideia de somos a soma dos nossos antepassados. E eu sempre perguntava para minha mãe, mãe, tem alguém da nossa família que morreu com problema na cabeça? Minha mãe, não. Não lembro. Falei, puxa, tudo bem. Aí, puxa, aquele ano, preparando para o culto de antepassados, eu falei, nossa, eu vou fazer o melhor culto. Vou criar virtudes cuidando dos antepassados de outras pessoas. Vou fazer isso esse ano. E vou me empenhei no meu donativo pessoal. E, puxa, legal. E aí, com aqueles... Não tem jeito, você tem aquele sentimento individual, mas assim, esse ano essa dor acaba. Fui lá, fiz o melhor culto, puxa, preparei todo mundo, conversei um por um. Nossa, terminou o culto, eu estava exausto. Voltei do solo sagrado para Campinas, quando eu já voltei, uma dor de cabeça do inferno. Eu falei, nossa, mas que dor. E pela primeira vez, assim, eu cheguei a vomitar de tanta dor de cabeça.
E minha mãe, que não era costumeira de fazer isso, eu sempre ligava para minha mãe e me ligou. Você está bem? Eu falei, nossa, mãe, estou com muita dor de cabeça. Eu falei, mãe, não tem ninguém da família que morreu assim? Ela falou, não lembro. Tá bom. Quando foi? Isso era mais ou menos 3 da tarde, 4 da tarde, né? Quando foi mais ou menos 7 horas da noite, minha mãe liga de novo. Filho, você está melhor? Eu falei, mãe, não estou. Está todo doendo muito. Ela falou assim, filho, eu falei, o que foi? Ela falou assim, eu lembrei. Eu falei, lembrou de quê, mãe? Tem 2 pessoas que morreram com problema na cabeça. Mas por falta de uma, tem 2. Mas como assim, mãe? Ela falou assim, sim, uma delas é minha irmã. Minha mãe, né? Morava no interior do Maranhão, quando eu era criança. E a irmã dela, brincando, alguém fazendo caça, deu um tiro e bateu na cabeça da minha mãe. Também a tia, que ela morreu muito jovem. Falei, caramba, mãe. Falei, mãe, mas como é que pode? A senhora lembra há tanto tempo, a senhora não lembrar da sua irmã. Eu comecei a julgar, sabe? Com raiva, né? Com a dor que eu estava passando. Aí eu falei, tem a irmã do seu pai. E essa tia, muito interessante, que uma vez eu encontrei a filha dela, ela falou assim, minha mãe teve um câncer na medula, se não me engano, mas minha mãe sentiu uma dor de cabeça infernal. Parecia que tinha um coração na cabeça. E aí eu lembro que eu tinha um amigo médico, que uma vez eu liguei para ele que eu estava com tanta dor de cabeça, que ele falou assim para mim, como é que é a sua dor de cabeça? Ele falou, aproveita que eu estou aqui no Hospital das Clínicas, na frente do melhor neuro do Brasil, né, que era o professor dele. Eu falei, como é que é? Aí o cara foi perguntando, você sente assim, paciente assado? Ele perguntou assim, você sente como se tivesse um coração pulsando na cabeça? Eu falei, nossa, é isso mesmo. Aí ele falou, não, fala sério, Teodoro, é isso? Porque isso é grave. Eu já não sei mais se é isso. Falei, tu estaria assustando depois? Não, isso é grave. Aí eu falei, não, é isso que eu sinto. Aí ele falou, cara, te ligo já. Aí ele me ligou de novo. Cara, você sente isso há quanto tempo? Eu falei, não, já tem uns 2 anos. Aí foi, era nesse ano, eu falei, não, cara, então, isso daí é outra coisa. Cuida dos antepassados. Ele mesmo falou assim, porque se você tivesse isso é relacionado a um câncer. Aí, anos depois, eu fui descobrir que a minha tia morrera desse câncer. Bem, no dia que minha mãe falou isso, terminei a ligação. Eu morava dentro da igreja, em Campinas. Saí do alojamento que eu mal conseguia enxergar. Fui até embaixo no altar. Em frente do altar, eu comecei a fazer oração. E ali eu entreguei, pedindo a Deus a missão, a salvação dessas duas tias. E eu falei o nome das duas. Na hora que eu falei o nome da segunda tia, a sensação que eu tinha que saía algo daqui na minha cabeça, me arrepiei todo. Nunca mais eu tive a enxaqueca. Nunca mais eu tive a dor de cabeça. E ali eu fiquei assim, quase, dessa nossa relação de algo espiritual com algo tão físico e tão material como a nossa saúde. Mas eu fiquei por muito tempo também intrigado e triste. Essa luz aqui, desliga aqui. Que eu falava assim, por que minha mãe não via minhas tias? Por que minha mãe não lembrava delas? E eu penso que era isso, sabe? Elas estavam assim, eu apaguei aqui a luz, tá, gente? Para vocês entenderem o cenário aqui da Globo, né? Por que não lembrava? Por que não via? Porque elas estavam na escuridão. E na escuridão você não é visto, muito menos lembrado. Entende? Mas à medida que eu fui dedicando orações, culto, donativo de gratidão e acendendo luz. E os lampejos começaram a aparecer. Entendeu, Carlos? Que eu estava te falando hoje? E aí veio mais luz.
E aí dá que nem o reverendo Francisco falava para aquela moça: eu não sei o que é, mas sei o que você pode fazer, desde que eu empenhe o máximo. Então, a purificação, igreja messiânica, ela não precisa, a gente não ora para que antepassado incorpore ninguém. Mas quando a gente dedica, se entregando de alma, se entregando com empenho máximo, com amor, gera luz. E essa luz mostra onde está a sombra. Mostra qual é a situação. Isso é o que nós precisamos entender. Então, ali eu ganhei a permissão de sair daquele quadro de enfermidade que eu me encontrava. Então, essa relação que o Meixão me ensina. Por isso, repito, quando você se empenha de corpo e alma para cumprir sua missão, entregando sua vida, doando seu tempo, seu talento, seu amor, seu dinheiro em prol do próximo, você vai estar ajudando a construir algo que vai salvar pessoas. E quando você participa de algo que constrói, que salva pessoas, a sua dívida espiritual e dos seus antepassados são redimidas. E daí provém a saúde. E daí advém a felicidade. Esse é o mecanismo que Meixão ensina. É a relação que ele ensina mundo espiritual e mundo material. Mas é, às vezes, complicado e difícil de acreditar. E eu entendo você não acreditar. Mas, para mim, que pude vivenciar muitas outras experiências, como é infalível isso. Por isso, senhores, né, o que Meixão nos fala, né, é que realmente o nosso servir a Deus nos liberta. E liberta outras pessoas. Então, né, para não ficar extenso, vou contar só mais uma experiência, que essa também muito me impactou na minha vida sacerdotal. Eu lembro de uma época que eu estava acompanhando, né, estava dentro da igreja, e tinha nascido minha primeira filha. Minha primeira filha era recém-nascida. E eu estava em Campinas, já numa outra unidade, né? E nessa unidade, já do bairro mais nobre ali de Campinas, de repente veio uma senhora para reconsagrar o Ricardo. Ela era membro que estava afastada. Quando eu comecei a conversar com ela, ela era médica. Médica psiquiatra. E aí eu, né, a gente conversando, ela falou, ministro, minha filha está sentindo uns sintomas estranhos, e eu, na verdade, estou vindo reconsagrar o Ricardo por causa dela. É mesmo, doutora? É. Falei, puxa, então, que bom, ministro, eu chorei nela, né? Quantos anos ela tem? 5 para 6 anos. Falei, puxa, que bom. Ela começou a vir, começou, né? O consultório dela era próximo da igreja. E ela começou a praticar a minha fé, pouco a pouco. Certo dia ela vem e fala para mim o seguinte, puxa, ministro, minha filha teve, nesse final de semana, um pico de dor estomacal. Eu fui parar no hospital com ela, na emergência. E, ministro, puxa, minha filha está a ponto de perder os rins. Eu falei, nossa, mas como assim? Ela estava tão bem, estava tudo bem. Ministro, ela está com uma... Né, não lembro qual a patologia de fato, mas assim, de falar de cirurgia, de falar de transplante, algo muito rápido. Assim. E eu fiquei, puxa, muito impactado, uma criança muito nova, né, passando por isso. E ela também começou a vir à igreja constantemente. O que eu posso fazer, gente? O que eu posso fazer? Eu falei, vamos lá, vamos dedicar, vamos se empenhar, vamos, né? E eu ia para o altar várias vezes com ela, fazer oração pedindo para Deus, para a minha mostrar, né? Por que da situação? Tá bom. E eu vivenciando aquilo. Certo dia eu volto para casa, tudo bem, puxa, dormir. E, de repente, à noite eu tive um pesadelo. E no pesadelo, eu via um neném queimado. Nossa, eu acordei desesperado, saí do meu quarto e fui ver minha filha. Quando eu cheguei, eu falei, puxa, graças a Deus,
Aí eu fui em frente ao meu altar rezar. Quando eu estou orando em frente ao meu altar, me vem assim um raio de luz. Falei, entendi. Entendi. No dia seguinte, quando essa pessoa chegou, eu a olhei, ela triste, né? Eu falei, olha, eu vou te fazer uma pergunta. Talvez você não queira responder, mas você já perdeu o filho, não perdeu? Você fez um aborto, não fez? Falou. Começou a chorar na minha frente para ele estar tranquilo. Nossa, mas como o senhor sabe, nem o senhor sabe não está, o senhor sabe que eu pude, blá, blá, blá. Falei, foi cauterização, não foi? Uma queimona. Então, aquele pesadelo veio porque eu estava orando, pedindo a missão não está. Aí ela foi me contar, né, como que aconteceu. Falei, puxa, doutora, não posso dizer que isso é a causa disso. Mas se veio à tona, vamos salvar. Ela, puxa, eu falei, como é que foi na época? Porque ela contou, né, toda uma história. Falei, olha, a gente faz empenho, né, querendo ou não, você não fez um empenho para salvar. Vendeu isso, vendeu aquilo, vendeu moto, não sei o que mais. Assim é. Então, vamos fazer agora um empenho para salvar. Como que eu posso fazer isso, ministro? Para esse esforço no donativo de gratidão. Imagine que através disso vai construir igrejas, que vai salvar pessoas, vai construir orricares para abençoar pessoas. Pense nesse formato. Ela, tudo bem. Eu tenho dificuldade de entender isso. Eu falei, eu imagino. Mas eu acho que agora a senhora não tem mais tanto tempo para querer entender. Pratica. Desafia. Faça isso. E ela, sim, se preparou e fez um donativo especial. Beleza, aí continuou, né, toda a preparação, toda a coisa, né? Tinha ali alguns dias para poder fazer, né, o que seria uma cirurgia de intervenção para não levar para o transplante. Quando em determinado momento, né, aí quando foi, mais ou menos 10 dias depois dessa ação, desse empenho donativo, ela levou para o hospital, né, para fazer como é que é o nome? O pré-cirúrgico, né? E aí, quando foi lá, o médico falou, olha, vamos mais uma vez fazer a ultrassom, para ver como é que está o rim, para ver tudo. Quando passou de novo o ultrassom, o médico chamou ela e falou assim, mãe, a senhora fez alguma coisa? Ela ficou com medo, né? Não, não fiz nada. Mãe, tem certeza? Não, mas o que aconteceu? Mãe, está acusando aqui que ela não tem nada? Aí ela falou, não. Aí ela, né? A senhora está com outro exame? Não, estou com outro exame, está aqui. Aí, de novo, ele chamou outro médico. Quando olhou de novo, viu tudo. Quantos mililitros de urina ela fez hoje? Quando foram ver, nossa, ela está com a urina normal. Mãe, a senhora acredita em milagre? Mãe, sua filha ganhou um milagre. E essa médica começou a chegar com coisa. Então, gente, né? Eu acredito que Deus, neste Sama, trouxe para nós ensinamentos que vão desvendar coisas que a gente ainda não entende. E que muitas vezes nós não aceitamos. Mas eu tenho certeza que a prática sempre vai trazer um resultado diferente e uma experiência nova em suas vidas. Então, vamos buscar fazer isso. Vamos buscar nos empenhar para poder salvar não só os nossos antepassados, como de outras pessoas. Aí eu lembro, né, de uma senhora que me ensinou. Uma vez eu fui fazer entrevista perguntando, né, aos membros como cada um cuidava dos seus antepassados. E essa senhora, ela foi uma professora para mim. Aí eu perguntei assim, como é que a senhora faz o seu culto de antepassados? Ah, eu escrevo minha lista. Sua lista tem quantos nomes? Você já tem a lista de vocês? Tem mais ou menos quantos nomes? 5, 10, 100?
Olha, bastante, hein? Quantos? 50? Quantos? 20, 30, né? Então, tá bom, tem bastante. Então, imagina. Aí ela falou assim mesmo para mim. Sabe a lista de antepassados? Ela botou assim, eu falei, sei. Ali é a minha lista de convidados. Aí eu falei, ih, cara, como assim? Falei para ela, eu jovem, né? Falei assim, cara, como assim lista de convidados? É. Aí ela me perguntou, você não acredita que eles estão vivos? Aí eu respondi dentro de mim, não. Aí eu, mas como assim? Ela, são meus convidados. Todo dia 2 eu faço uma festa. Aí eu falei, ela é maluca. Aí eu fiquei perguntando para ela assim, o que ela faz, né? Mas como é que essa festa que a senhora faz? Ela falou assim, o culto, menino. Falei, graças a Deus. Né? Mas como assim seus convidados? Eu não estou entendendo. Não são meus convidados. Eu acredito que eles estão vivos no mundo espiritual. Falei, puxa, que legal, mas e aí? Como é que é, então, que a senhora materializa? Ela falou, então, eu convido eles. Eu estou há 30 anos atrás, na época, ela falando, né? Quando eu ingressei na fé, que eu comecei a entender sobre antepassados, entendam isso. Eu convidei esses antepassados, meus antepassados, e tudo que eu tinha de dinheiro, de condição para eles, era para fazer um lanche. Era biscoito e suco. Puxa, legal. Como assim? 30 pessoas, 50 pessoas, então eu imaginava que eu estava fazendo uma reunião com a minha família e fazia um donativo que só dava para comprar biscoito e suco. Falei, puxa. E aí? Ela falou, mas eu acho que eles evoluíram e eu também. Aí ela veio com um portfólio assim, interessante, né? Um papel assim, um portfólio. Ela falou, olha aqui como é que vai ser a festa desse ano. E ele tinha o nome assim, Buffet Bougainville. Eu falei assim, um buffet? Ela pirou de vez agora, né? Falei, como assim um buffet? Ela falou, esse ano eu pedi para o buffet fazer um orçamento para uma festa para 60 pessoas. E eu fui lá ver o valor de quanto era. Olha, esse ano vai ser isso, vai ser aquilo, vai ter até bacalhau no prato principal. Falei, nossa, falei, então, esse ano, esse vai ser o meu donativo. Então, seja suco, seja água, seja biscoito, ofereçam aquilo que está à altura do sentimento de gratidão e da crença dos senhores. E certamente a resposta deles vai ser igual. E eles evoluindo, os senhores também evoluirão juntos. Muito obrigado e uma ótima noite a todos vocês. Obrigado. Só mais um aviso, né? Nós vamos mandar no grupo de quem está nos grupos dos super missionários, dos missionários, né? Os ensinamentos relacionados a toda essa aula que eu venho dando para vocês, tá bom? São 3 aulas, tá? São pouquinhas páginas cada um, 4 páginas cada um, tá? E também um comunicado especial como dinâmica do culto de antepassados nesse mês de outubro. Toda quarta-feira vai ser feito em todas as unidades, né? Oração pelas linhagens, às 19 horas, tá? E à tarde, cada unidade já definir. Toda quarta-feira, então vai ter um encontro aqui em todas as unidades. E toda quinta-feira, e da Jurecai também na quarta-feira. E toda quinta-feira de manhã, nós vamos para o solo sagrado, né? Então, né, de cada unidade vai um carro, 2 carros, quantos quiserem, mas a gente está com esse objetivo. Não precisa ir toda quinta-feira, mas que toda quinta-feira tem um representante de cada unidade. Eu digo um carro, 10 pessoas, para dedicar no solo sagrado. A gente está com esse propósito para fazer uma preparação especial. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.
Encerra-se assim o aprimoramento especial em preparação ao culto pascal dos antepassados do ano de 2025 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Igreja São José dos Campos. A todos nossos sinceros agradecimentos.